É convidado agora deste noticiário, Evgeny Moravich, nosso correspondente da RTP em Moscou. Viva, Evgeny, bem-vindo. Esta é a situação mais grave, mais tensa das relações entre a Rússia e o Ocidente que cobriste desde o fim da União Soviética? Sim, talvez. Nunca esperava ver isto outra vez, porque eu já vi o pêndulo histórico a andar para um lado, agora está a voltar para o outro. Isto é impressionante, porque acontece que geneticamente a direção russa está propensa para a política do imperialismo. Não há outras estratégias neste momento que a Rússia possa escolher ou seguir. Portanto, isto é a conclusão que nós devemos tirar destes 3 meses da guerra. Putin e Medvedev saltaram de lugar a presidente, primeiro-ministro. Da forma como as coisas estão, há à vista alguém que possa suceder a Vladimir Putin na Rússia? Este é o maior problema agora, não só para os russos, como também para o próprio Putin e também para o mundo, porque ninguém sabe como este... vejamos lá, a Rússia agora é um projeto que tem uma só joystick de comando, está numa só mão, não há outras pessoas, seria errado pensar que hajam... há clãs e há grupos de interesses, mas nenhum desses grupos exerce influência sobre o Putin. Ele ainda está em mente clara e ainda está a tomar as decisões finais. Portanto, ele próprio levou o país ao criar este sistema unipessoal do poder, o sistema que já sofreu transformação do autoritarismo para totalitarismo, isto já é evidente, porque exige-se não só a complacência dos cidadãos, mas também o apoio eficaz, manifestado da política. Portanto, ele está num canto apertado e não tem para onde ir. Ele está num impasse. Não pode escolher alguém que possa herdar o poder, porque este poder já está obsoleto, este modelo já está obsoleto. É muito complicada a situação de Putin e também a situação que ele criou para os russos e para o mundo. Como é que os russos vivem esta situação? Aos poucos e poucos, as marcas ocidentais, o estilo de vida ocidental foi-se impondo na Rússia também, com as características específicas, mas víamos que as viagens, os investimentos, as relações começavam a ter algum nível de normalidade. E agora tudo recuou. Será possível algum dia o Ocidente voltar a acreditar na Rússia ou criar confiança? Não creio que nestas perspectivas previsíveis possam haver alguma recuperação da confiança do Ocidente à Rússia. Quanto aos russos, os russos não são homogéneos. Parte da Rússia são urbanismo, população educada, não é diferente de Portugal, de Los Angeles, ou de Chicago, ou de Paris. Outra parte que apresenta ainda a maioria dos russos vive só com dependência do orçamento e dos salários que recebe do orçamento, e enquanto Vladimir Putin puder garantir a continuação dos pagamentos orçamentais, pequenos mas garantidos. Esta parte que não quer revelar a iniciativa, que prefere engolir a informação mastigada nos meios de comunicação, esta parte vai continuar a expressar apoio ao regime e a Vladimir Putin. Portanto, este recurso é ainda muito grande. Putin ainda tem muita coisa que o sustenta financeira, económica e moralmente. Portanto, não há de esperar um breve fim desse regime. Falavas da população mais urbana, que não é distinta do resto do mundo, e os jovens claramente também o são.
Há consciência de muitos jovens que saíram, que tiveram de fugir porque não aceitam de facto Infelizmente há, e essa de referir que as sanções impostas pelo Ocidente são dramáticas e são mortíferas para aquela fininha classe culta, urbanizada e puxada, não é? Promovida, que a Rússia conseguiu elaborar durante esses 20 ou 30 anos da liberdade entre a União Soviética e o totalitarismo de Putin. Portanto, essa classe média, que corresponde a uns 20%, 15% da população, que são gente com iniciativa, com a capacidade de comunicar com a Europa e com o mundo, com a capacidade de trocar de ideias. Gente instruída que estudou na universidade. Exatamente. Esta parte ficou muito reprimida e muito vulnerada pelas sanções impostas do Ocidente, porque aqueles que votam no Putin, eles não compram, não compram a variedade, não apreciam a variedade dos vinhos portugueses que se vendem lá, não compram queijos franceses, eles o consumo deles é muito básico, rudimentar, eles não viajam, eles não têm passaportes, eles não vão ver sites na internet. Portanto, eles não sofreram de modo nenhum do cancelamento dos cartões de crédito, dos serviços bancários e por aí fora. Agora, aquela camada que mexia, que produzia alguns sentidos, alguns serviços que não fossem serviços extra, não é? Essa camada ficou mais prejudicada pelas decisões do mundo em relação à Rússia. E isto é nefasto mesmo para a cultura internacional da Rússia. Evgeny, internacionalmente é inevitável, em todos os países, em todos os jornais se fala da guerra da Ucrânia e da Rússia, está sempre na atualidade, na nossa também. Quem está na Rússia e lê jornais, vê televisão, o que é que vê? Vê a maioria dos russos estão contra, já estão a pensar, já estão a compreender que isto não é nada de operação militar especial, que é uma guerra, porque é por este motivo que os 100 dias da operação não foram tão largamente festejados ou celebrados pela propaganda oficial russa, porque muitos russos já estão a compreender que se trata de guerra, de sofrimentos do povo ucraniano, da perda das vidas humanas, das destruições. Portanto, muitos russos querem, com o coração, que a guerra acabe, mas continuam a pensar, ouvindo, escutando tudo aquilo que a propaganda lhes sopra, continuam a acreditar que Vladimir Putin está a combater os nazis e os nacionalistas que dominam todas as esferas da vida na Ucrânia. Portanto, ainda é muito forte essa convicção. E essa linha divisória também é má porque passa pelas famílias. Há famílias em que os cônjuges até brigam e deixam de falar um com o outro por causa da Ucrânia. Porque tem opiniões diferentes. Pois. E, portanto, há uma aversão por uma parte da população russa e uma complacência e a mesma aprovação por outra parte. Porque, repito, que a Rússia avança agora a ideia do militarismo, da expansão, sob qualquer embrulho. Aquilo está embrulhado nos slogans muito bonitos de recuperação do mundo russo e do apoio aos conterrâneos e por aí fora, mas isto não passa de ideia imperialista que a Rússia é a única estratégia que a Rússia pode agora avançar para o mundo. Mas como é viver num país como a Rússia? Nós temos a noção, enfim, das ditaduras tradicionais, onde há uma forte repressão sobre tudo, não é? Na Rússia chega-nos a ideia de uma aparente liberdade, não é? Portanto, que é um país que funciona muito normalmente, mas depois, de vez em quando, os opositores mais visíveis desaparecem.
Pois, é isso, e este é um dos efeitos que os observadores são convergentes nisto, que um dos efeitos desta campanha, deste aperto dos parafusos e das porcas, é que Putin legalmente acabou com todo o tipo de dissidência, todo o tipo de pensamento que não seja alinhado com o pensamento oficial. Portanto, o ensino nas escolas, a retórica nos mídia, o conteúdo das redes sociais, tudo agora está subjugado à ideia de intolerância para com qualquer opinião que não seja corretamente alinhada à opinião imposta pelo Kremlin. Por isso, é mais uma marca do totalitarismo que está a vir para a Rússia. Ao mesmo tempo, não podemos falar da recuperação do sistema stalinista, porque ainda não se metem nas prisões maciçamente as pessoas por falarem mal de Putin, mas o medo já se vê. Nós, jornalistas, já temos imensa dificuldade em trabalhar com câmara na rua. As pessoas já têm medo das câmaras, têm medo de se pronunciarem, já avaliam, olham para os teus olhos, dizem, então o que é que vê-se a questão não dita? O que é que queres que eu diga? Queres que eu diga aquilo que penso? Ou queres que eu diga aquilo que eu ouvi hoje na televisão? E, infelizmente, grande parte das pessoas repetem aquelas teses que ouviram na televisão. E isto é geneticamente, ainda não está erradicado da memória histórica dos russos, porque passaram apenas poucos anos. Muito bem, Evgeny. Não é fácil trabalhar nas condições em que trabalhas, obviamente, mas vais regressar, continuar a trazer notícias de Moscovo. Já agora, só para terminar, vai estar numa conferência na Associação Comercial do Porto hoje, não é? Sim, pois, dedicada a Daniel Rodrigues, é o fotojornalista premiado, que faz uma exposição, e essa exposição promovida pela Associação Comercial do Porto é seguida por uma mesa redonda sobre as questões da Ucrânia e Rússia e a política internacional. Muito bem, esta tarde então na Associação Comercial do Porto. Evgeny, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. E bom trabalho.